Demonstrando aqui, porque é uma aula, hein? Vocês prestem bem atenção que é pro resto da vida essa aula. Quantas calorias a gente pode dizer que o nosso corpo queima só com o metabolismo funcionando? Se eu não fizer exercício, não fizer nada... Tá, uma média. Uma média de queima calórica mais do metabolismo. Mais ou menos 25 a 30 calorias por quilo de peso. Média, 25. Tá. Para quem não está gastando mais energia, um sedentário. Então, uma mulher de 60 quilos. Isso, eu vou demonstrar exatamente. Uma mulher de 60 quilos, com 1 metro, uma mulher de 60 quilos deveria comer 1.500 calorias. Tá. Mais ou menos 1.500 calorias, 25 a 30 calorias por quilo de peso. Eu vou demonstrar justamente um exemplo assim, uma mulher de mais ou menos 1,60, tá? Com 70 quilos, ela tá com MC de 27 aí, não é nem obesa, é sobrepeso, tá gordinha, tá ficando gordinha, já tá acima do que deveria. E que é sedentária e que não faz atividade física. Eu diria que eu acho que mais da metade das pessoas que estão assistindo estão se enquadrando aí. Vou pegar uma mulher de mais ou menos 30 anos, que está ficando gordinha, 1,60, 70 quilos, tá? Para na hora de demonstrar, porque eu vou dar um dia de exemplo de um cardápio. Entendi. Tá? De mais ou menos 1.200 calorias, que emagreceria meio quilo por semana, essa situação que eu te disse agora. Entendi. E eu tenho que dar esses números, Carol, porque uma dieta, ela não é padronizada igual para todos em termos calóricos. É verdade. Tá? Depende da altura, da idade, do peso atual. Então, eu simulei essa situação. Mas a gente pode ter uma noção, até o doutor vai mostrar, tá tudo aqui atrás, gente. Eu vou ainda fazer a parte prática. Então vamos lá. Então primeiro vou mimetizar uma situação que eu comi direito. Eu não comi mais do que devo. Mais ou menos essas tais 25 calorias por quilo de peso. Vamos lá. Então você comeu carboidratos, aí varia pão, biscoito, bolacha, açúcar, doce, massa, frutas, cereais. Carboidratos estão espalhados aí. Mas carboidrato, sempre que a gente come, ele é digerido e vai virar. Aqui eu estou simulando a corrente circulatória, tá? Certo. Vão entrar pecinhas aqui de glicose no teu sangue, tá? Então, ó, o azulzinho é carboidrato. Carboidrato, glicose. Comi. E um pouquinho do lipídio também, tá? Da proteína ainda não vou falar, tá? Vou falar daqui a pouquinho. Comi gorduras que se transformam em pequenos pedacinhos chamados ácidos graxos e o carboidrato vira uma análise glicose. Tá? Isso aqui é combustível. Certo. Tá? É combustível para queima. Assim que entra a glicose no sangue, como é que ela vai ser queimada? No músculo, nas células, né? Uma parte vai ter que ser estocada para daqui a pouco, quando eu estou no intervalo entre uma refeição e outra. A gente estoca isso numa forma chamada glicogênio, que fica nos músculos e no fígado. E se passar do ponto, não tem mais como estocar, vira tecido adiposo. Sobra muita energia. A gordura. Tá? Só que quem faz esse passo, a gente explicou na pauta passada, é a insulina. A insulina é um hormônio que é liberada. Assim, entrou carboidrato, liberou insulina. Isso, a insulina tá de vermelhinho aqui, tá? Então, o que a insulina faz? A gente falou, né, na última pauta. Ela vai pegar e vai começar a carrear a glicose, acopla em receptores específicos, a glicose entra para dentro do músculo, tá? Isso. Faz isso com várias moléculazinhas de glicose. Vai esvaziando aqui o sangue de glicose, tá? Vai esvaziando. Vamos gastando, então... Só que se uma pessoa é sedentária, não otimiza muito esse gasto, porque é sedentária, não movimenta muito, então não tem tanta queima nos músculos. Então, tá sobrando, ainda tem no sangue, ó. Tá? O músculo queima a glicose, tá lá. No sangue ainda continua aqui um pouco de glicose e ainda um pouco de insulina. Certo. E não tem mais para onde queimar. Então vamos estocar para daqui a pouco. Então a insulina vai lá, pega e começa a juntar moléculazinhas de glicose de novo, tá? E vai lá e joga numa reserva chamada glicogênio. Tá? Que são saquinhos de glicose estocados. Só que esse estoque é de pequena quantidade, não tem como estocar muito. Certo. No máximo 1 quilo do teu peso é de glicogênio. Tá? Entendi. É estoque limitado. Isso aqui ainda é saudável. Ainda é porque a gente precisa de reserva, porque senão a gente entraria em fadiga. Tá tudo normal aqui. Normal. Agora, normal, não sobrou nada, a insulina foi metabolizada, o ácido graxo a gente falou que vira hormônio, vira um monte de coisinha, tá? Saiu da corrente circulatória. Não é em excesso. Não é em excesso, ele tem funções a cumprir, cumpriu funções. Agora imagine uma dieta desequilibrada, onde eu estou ingerindo mais glicose, mais carboidrato, mais calorias, mais gordura do que devo, tá? Certo. Então, tá tudo igual. Imagina se tivesse nessa refeição mais glicose e mais gordura, que não tem aonde enfiar, tá? Então, o que o corpo humano faz? Começa a reservar 3 moléculazinhas de gordura, que a gente chama de ácido graxo, com uma de glicose e forma o triglicérides que vai lá para o tecido adiposo. Aí já é uma reserva que vai durar mais dias. Essa não tem fim, tá? Entendi. Então, aí o que aconteceu? Isso é o triglicérides, quando a gente vai fazer, então, vai colher triglicérides. Exatamente. Saiu do sangue tudo, uma moléculazinha de glicose para não ter hipoglicemia, tá? E você engordou um pouquinho. E agora, como é que eu tenho que fazer, então, para destravar? E aí, como é que eu nesse emagreço? caso, o metabolismo
metabolismo está travado. Tá, aqui eu estou comendo errado, estou engordando e está travado. Realmente não tem como perder peso sobrando energia. Certo. Então agora eu preciso começar a perder peso. Então, Segura que eu vou dar um recadinho e já volto para... Vocês entenderam? Vamos lá. Tava normal até uma parte. Começou a comer muito, começou a estocar aqui. Agora vamos fazer o inverso. Agora a gente vai fazer o inverso. Tá sobrando reserva. A pessoa tá comendo muito, tá exagerando nas refeições e o metabolismo tá... Tá, e olha que o nosso corpo, é assim, tudo foi feito para dar certo. Que se eu como estoque, depois uso estoque, eu não engordo. Entendi. Tá? Ou facilito a perda de peso. Então, Perfeito. vamos lá. Lembrando que carboidratos de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, açúcares, doces, massas, pães, biscoitos, bolachas, arroz branco, batata cozida, te dão muita glicose no sangue. Certo. Quanto mais glicose cai no teu sangue, mais insulina é produzido. Certo. Tá? Então, tá. Agora, o correto é, depois que comi, tudo foi sendo jogado, estoquei um pouquinho, os níveis de insulina vão caindo no sangue, tá? Os níveis de glicose vão caindo. Quando chega nesse ponto que eu não comi de novo e já não tenho mais glicose para manter minha energia, eu preciso usar reserva. Aí entra um outro hormônio, Carol, chamado, nome estranho, tá? Chamado glucagon. Eu tirei ele desse potinho. Glucagon. O que esse glucagon faz? O passo inverso da insulina. A insulina é o que faz a gente estocar a reserva do que não foi gasto. O hormônio estocador, que a gente chama de hormônio anabólico, ele faz você estocar. Agora, para usar o estoque, é um outro hormônio chamado glucagon, tá? Que só vai ser produzido quando a insulina tá baixa no sangue, senão ele não é produzido. Então, a gente tem que comer Ele não briga com a insulina. Não, ele fica aliás, lá na dele. é chamado contrarregulador. Ele só é produzido quando a insulina cai. A insulina subiu, ele para de ser produzido. Porque ele pensa, não, vamos ter que estocar, depois eu uso esse estoque. Certo. Quando o glucagon é produzido em níveis adequados, entre uma refeição e outra, quando dá tempo da insulina cair antes de você comer de novo, tá? É que você produz o glucagon antes de comer de novo. Entendi, porque senão não dá tempo, você come de novo e tem mais insulina de novo. Exatamente. Se você fica comendo com picos de insulina alto, não deu tempo de cair, você comeu de novo, seu corpo passa a ser um grande estocador. Isso acontece com a proporção do carboidrato no prato e com o tipo. Se eu como só carboidrato numa refeição, um prato só de macarrão, tá? É só carboidrato. O pico de glicose é alto, o pico de insulina é alto. Leva tanto tempo para cair que você vai comer de novo e não produzir o glucagon. O seu corpo é um estocador. Então, esse glucagon... É o glucagon que vai dar uma quebrada nisso. O que ele faz? Ele vai lá, pega o estoque de glicogênio, tá? Aqui, vai lá e transforma esse glicogênio de novo em glicose sanguínea para ser queimada, tá? Porque depois que estocou, não é mais queimado. Isso. Se você só estoca e esse estoque é limitado, só cabe um pouco, não tem mais onde estocar, minha insulina está sempre alta. Em cada refeição tenho picos de insulina, porque comi muito carboidrato de uma vez só. Sou um grande estocador de glicogênio e tecido adiposo. Nossa, então agora o caminho inverso, qual que é? Se eu produzo glucagon antes de comer de novo, eu vou usar minha reserva. Entendi. Tá? E primeiro, o que faz eu não ter picos de insulina e glicose no sangue? Numa mesma refeição, tá? Os carboidratos de índice glicêmico mais baixo ou médio, então legumes, verduras, cereais integrais, algumas frutas, não tem problema. Certo. Tá? Quem tem, então, baixo índice glicêmico, até médio índice glicêmico já saudável. favorece, porque já não tem tanta glicose entrando. E a rapidez com que a glicose entra, porque quanto mais rápido a glicose entra, maior é o pico de insulina. Entendi. Mais tempo leva para cair. E o que concorre com a absorção, Carol? Aí é o segredo. Na hora de... Chega tudo no intestino, existe uma portinha que se abre e vão entrando várias coisas. Então tem que ter uma concorrência nessa absorção. O que faz a glicose ser absorvido mais lentamente, o que seria ótimo, porque os picos de insulina são menores? As fibras, a proteína e a própria gordura, tá? Então tem uma conta de um fisiologista americano que falava que dentro dessa proposta, que isso aqui foi conhecido há uma década atrás como dieta metabólica, tá? Muito interessante do ponto de vista fisiológico. Não é uma dieta de moda, é só um raciocínio, tá? Se você tem para cada 1 grama de carboidrato no prato, 0,7 gramas de proteína, essa absorção é menor, mais lenta, e a proteína estimula a liberação do glucagon, Carol. Isso é que é interessante saber. Como o carboidrato estimula a liberação da insulina, a proteína estimula a liberação do glucagon. Então, se em cada refeição você tiver
do café da manhã ao jantar. Eu vou fazer agora a próxima etapa. Mostrar um dia de 1.200 inteiro. calorias com esse raciocínio. 40% de carboidrato no prato, Tá. 30% de proteína e 30% de gordura, 40, 30, 30, em cada refeição, sendo que o total calórico tem que ser contado para perder peso. Claro, Mas não dá para comer 2.000 calorias. Não é isso. Contado, eu vou fazer essa conta, qual o valor calórico de uma pessoa que a gente mimetizou aqui. Se você segue esse raciocínio, você literalmente vai ter glucagon sendo produzido entre uma refeição e outra com muita constância e o glucagon vai começar a buscar todas as suas reservas. Você literalmente destrava. Eu tenho pacientes que falam, gente, eu estou comendo menos, por que eu não emagreço? Descartando as doenças, as alterações hormonais que o médico diagnostica. Por quê? Né? Então, pessoas que Às vezes as mesmas 1.200 calorias, Carol. Agora imagina composta de 80% de carboidrato. Tudo errado. Tá? 10% de proteína, sem fibra, tá? Que acaba sendo um concorrente. As mesmas 1.200 calorias erradas. Olha só. Teoricamente deveria emagrecer. O resultado é errado. Só que fala, por que eu não emagreço? Porque tá tudo travado pela desarmonia entre dois hormônios. Olha, insulina gente. sempre alta e glucagon não sendo produzido em níveis adequados. Agora, uma pergunta importante. Como você falou, que a gente tem que esperar essa insulina baixar antes de comer outra refeição para produzir. Muita gente pode ter ouvido e falar assim, então peraí, eu vou ficar 5, 6 horas sem comer, que aí vai produzir o glucagon. Compreendi. Não, sabe por quê? Por Porque quê? a partir de uma certa hora que está faltando energia dentro da célula, o corpo interpreta como zona de risco. Ele se programa para ter um gasto menor. Ele vai freando o gasto. Ele vai freando a necessidade do seu corpo usar energia. O seu metabolismo vai lentificando quando fica muitas horas sem comer. Então não é uma estratégia interessante. Não é uma estratégia. Outra coisa, quem come mais vezes, o corpo gasta energia quando a gente come, Carol. Uma das maneiras de estimular o corpo a gastar energia é a atividade física, que é o processo de digestão, envolve gasto energético, você mastiga, engole o alimento sofre digestão. O esforço para o corpo metabolizar o alimento gasta energia. E sabia que a proteína é que faz gastar mais energia para ser metabolizada? Então, ao invés dos 15% convencionais chegar a 30%, você tem um esforço maior. Você vai ter também um fator metabólico favorável. Só uma coisa que eu acho importante, que tem muita gente que está assistindo, eu preciso como médico orientar. Elevar demais a proteína não é interessante. Tá? O que é elevar demais? Quando você ingere mais do que 1,6 gramas de proteína para cada quilo do seu peso. É uma dieta muito hiperproteica. Isso é contraindicado para quem tem insuficiência renal, para quem tem ácido úrico alto e para quem tem diabetes descompensado. Então, isso aqui serve para quem está gordinho, está sedentário, não tem nenhum problema de saúde, não está sentindo que está emagrecendo fechando a boca errado, comendo menos, mas sem saber como comer. Então, para esse público, tudo bem. Essa conta de proteína que eu vou fazer numa dieta de 1.200 calorias vai dar 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, é segura. Numa dieta de 1.200 calorias. Então, gente, é o seguinte, o doutor, ele já explicou o que acontece com o nosso metabolismo, o que a gente precisa fazer, né? Sem saber exatamente, que a gente não tá. Isso que é legal, eu gosto das aulas do Dr. Roberto, a gente não tá vendo o que está acontecendo, a gente consegue ver essas pecinhas dentro do nosso corpo. Por isso que muitas vezes fica difícil. Mas fazendo dessa maneira, ilustrando com tudo colorido, a gente consegue imaginar. Exatamente. E aí, tendo esse raciocínio, fechando o olho, imaginando, a gente consegue ter escolhas mais inteligentes na alimentação.